E hoje a gente vai falar sobre um filme bem interessante, que é o filme Corra, um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos. Mas, obviamente, quem acompanhou a nossa conversa de ontem sabe que é um filme que guarda enorme semelhança com o filme Quero Ser John Malkovich. Por isso que nós falamos sobre o filme Quero Ser John Malkovich no dia de ontem, né? Para a gente poder fazer a prévia aí e dar crédito para o Charlie Kaufman e o Spike Jonze, que foram os caras que criaram o filme anterior. Inclusive, existe uma história que rola na internet, até uma história específica de que o filme Get Out, né, que é Corra, poderia ser até uma continuação do filme Quero Ser John Malkovich, ok? Porque até contam com uma atriz que está em ambos os filmes, que é a Catherine Keener, ok? Então, pessoal, Corra, muito interessante filme. Filme de suspense ali, americano, de 2017, escrito e dirigido por Jordan Peele, né? O Jordan Peele é o cara que vem da comédia, mas ele estreia muito bem aqui no suspense com esse filme. E também você tem ali um elenco que não é o caramba, o maior elenco que tem, mas é um elenco muito bom. Os caras são muito bons atores e você tem uma fotografia também muito bem feita. O filme traz uma reflexão bem legal sobre vários temas e não é por outro motivo que o tema da nossa conversa de hoje é Corra, Persuasão e Programação Mental, ok? Deixa eu trocar aqui e botar a imagem certa. Corra, controle mental e persuasão, ok? Controle mental e persuasão. Então hoje o papo vai ser bem legal. E é aquele filme que você vai vendo a história e você vai pensando assim, esse cara tá entrando numa furada. Esse cara vai entrar numa furada. E ele nos dá, portanto, um excelente parâmetro para nós pensarmos quando nós estamos entrando numa furada, ok? Ele vai te dar essa dica, ele vai te dar elementos para você perceber quando a sua mente está sendo teleguiada, está sendo controlada e você está perdendo a sua própria autonomia e sendo colocado numa situação ali de total dependência ou vulnerabilidade. Lembrando que aqui no Instagram você pode usar o aviãozinho aqui, essa setinha aqui embaixo, para nos ajudar a compartilhar essa mensagem, ok? Você pode nos ajudar aí a chamar mais gente. Então, nesse momento está começando, clica aqui embaixo, chama a galera para vir participar conosco, ok? Um abraço pro Alisson, obrigado pela força aí. Então, o que acontece nessa história? Uma história muito interessante. Você tem um cara que é fotógrafo, que é o Chris Washington, e ele é do Brooklyn, né? E ele está preparando a sua visita de fim de semana ao chamado Upstate New York, né? Ao norte do estado de Nova York, para conhecer a família da sua namorada, né? A namorada, ele é um afro-americano e ela é branca, né? Então já tem aquele negócio, será que sua família, o que eles vão achar e tal, não sei o quê. Então os filmes do Jordan Peele sempre tem esse componente também. E ele fala, será que seus pais vão achar legal o nosso relacionamento? Ela, não, tranquilo, vão achar normal, beleza. E aí, na ida, né? Na ida para essa casa é uma espécie de casa de campo, já acontece um negócio estranho, né? Porque como se fosse um alce, né? Um alce, ele passa na frente do carro e, pô, tem uma colisão ali. Já é um negócio que quebra aquela atmosfera do filme, né? E eu me lembro quando eu levei minha esposa para assistir esse filme no cinema, e o filme começou, ela não, eu chamei ela em cima da hora, né? Não tive tempo de explicar, era o primeiro filme do Jordan Peele. Eu pesquisei, vi que a galera tava gostando muito, tava elogiando bem, e aí eu levei, né? E nessa época, o filme foi lançado em 2017. Em 2017, lá em São Paulo, eu não sei como é que tá, não sei como é que tá isso hoje, né? Com esse negócio aí da crise sanitária e tal. Tinha um negócio muito interessante. Hoje eu não farei isso mais de jeito nenhum, porque hoje eu durmo cedo.
mas tinha sessões que começavam meia-noite, 1 hora da manhã. Entendeu? Então era um negócio interessante e lotava, tinha muita gente. Vamos supor então que um filme lançasse no dia 17. Só que em vez dele a primeira sessão ser meio-dia do dia 17, ele já começava meia-noite, 1 hora da manhã. Era muito legal pegar as estreias assim na madrugada. Né? Hoje eu não faço isso, mas nem me pagando, ok? Porque a disciplina com o sono, para mim, hoje é uma coisa inevitável, porque isso organiza todo o meu dia. Então, a gente assistiu assim à noite, aí ela tava vendo. Eu sabia que o filme era de suspense, mas eu não tinha falado com ela. Aí, de repente, cara, quando começa essa primeira cena que o bicho pula em frente do carro, ela, pô, você me trouxe pra ver filme de terror de madrugada? Eu falei, não, não é que não é tanto assim, é um filme cabeça, de suspense e tal. Ela aí, não sei o que. Então, assim, é legal, é muito legal essa condução que o Jordan Peele faz, porque o Jordan Peele ele consegue, de forma muito hábil, alternar entre a comédia e o suspense. Ele faz isso de forma muito habilidosa. E ele repetiu essa habilidade no seu segundo filme, que é o Nós, né? Que é um filme muito interessante também, que se eu não estou enganado a gente vai falar sobre o Nós exatamente amanhã. Amanhã já é o dia do Nós, acho que eu botei já tudo na sequência, né? Primeiro John Malkovich, depois Corra. Ah não, amanhã a gente vai falar sobre Desalma, né? Que é aquela série da Globoplay. Aí na sexta-feira, se Deus permitir, vamos falar sobre Nós. No sábado vamos falar sobre Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. E domingo a gente tem aquela pregação de domingo com um tema bem interessante, Jesus Cristo, o Exorcista, ok? Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que o cara está indo para conhecer os pais da namorada, ele é um fotógrafo, beleza. E aí, quando ele chega lá, ela conhece a família e tal, o pai é neurocirurgião, a mãe é hipnoterapeuta. E eles começam a fazer comentários assim meio estranhos, né? E enquanto isso, o Chris começa a perceber um comportamento muito fora do normal da governanta da casa. Não só da governanta Georgina, mas do jardineiro Walter também. E é engraçado que eu já falei com vocês, né? Esse comportamento estranho ele é um negócio que está se tornando cada vez mais comum, né? Se você que viu o filme, se você pensar o comportamento estranho da governanta e do jardineiro, né, de ficarem olhando assim, de falarem coisas meio sem sentido, parecer que estão meio surtados assim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que isso está se tornando mais comum do que nunca, né? Você sempre vê, o pessoas, né? Que você tá conversando com a pessoa tá com o olho assim, né? Um negócio muito estranho. Então, o que que acontece? Essa psicoterapeuta, ela, ela, sem o cara perceber, ela começa a tomar controle da mente dele, ok? Sem o cara perceber, ela começa a ter acesso à mente dele. É por isso, pessoal, que eu fico assim muito impressionado com as pessoas que, primeiro, sai contando seus sonhos para todo mundo. Porque se um cara é um psicoterapeuta bom, um psicanalista bom, você conta o teu sonho para todo mundo, o cara vai saber coisas muito íntimas de você. Informação é poder. Quanto mais informação uma pessoa tem sobre você, mais controle, ok? A Grace está falando, né, que depois da crise sanitária, né, mudou a mente humana, mudou realmente. Nós sabemos que, infelizmente, esse agente causador aí, ele tem alterações que a gente pode chamar até de sistêmicas, né? As pessoas ficam com problemas no aparelho reprodutivo, questões cardíacas, questões renais, questões neurológicas, né? Tanto que tem a questão do olfato e do paladar. E também mudança de humor. É um negócio muito sinistro, né? Muito estranho.
Lembrando aí, minha esposa está na área, lembrando que todas as lives ficam salvas aqui no Instagram, no Spotify e no canal do YouTube Desvendando Original. Então, o que acontece? A mãe começa a fazer, sem o cara permitir e querer e dar autorização, começa a fazer uma sessão de hipnoterapia do cara para tirar dele o seu cacuete do tabagismo, ok? E enquanto ele está ali submetido, né, a esse tipo de encantamento, ele fala, né, que a mãe perdeu a vida numa colisão com o carro e ele era criança, né? E ele se sente responsável porque ele demorou a pedir ajuda e tal. Então, assim, o que acontece? Você vê a habilidade do roteirista. Na ida para a casa de campo dos pais da namorada, eles têm uma colisão com um animal selvagem ali, silvestre. Isso já vai fazer, já é o trigger, ou seja, já é o gatilho para o cara acionar as suas memórias traumáticas, ok? Aquela colisão no início do filme já tem conexão com a porta de acesso que a hipnoterapeuta vai ter para controlar a mente do cara, ok? Então o que a gente está vendo aqui é uma conexão muito interessante e isso denota uma qualidade do texto, do roteiro. Nós estamos vendo uma conexão entre trauma na infância, recuperação de memórias traumáticas e controle mental, ok? Pensa esse tripé aqui, imagina um triângulozinho, um tripé. Traumas na infância, recuperação de memórias traumáticas, controle mental, ok? Então, esse tripé é a chave de tudo, tá? E muito provavelmente, como é que a mãe da namorada sabe que o cara teve essa questão na infância? Muito provavelmente a namorada passou essa intel para ele. O que é intel? É informações privilegiadas, informações de inteligência. Então, quando você vai ver as teorias que existem hoje sobre o tal do Manchurian Candidate, que a gente falou no filme sobre o domínio do mal, as teorias que nós falamos sobre os super soldados, que têm múltiplas personalidades, né? As múltiplas personalidades a gente vendo sendo tratadas naquela série do filme, aquela trilogia do Shyamalan, né? Que é Unbreakable, que é Corpo Fechado, e que é com Bruce Willis e o Samuel Jackson. E depois você tem o Fragmentado, que é com aquele cara que fez o Dr. Xavier, que eu esqueci o nome dele. E o terceiro filme que é Glass, que é o Vidro, que também é com os três, né? O Bruce Willis, o Samuel Jackson e o cara. O que você vê? No filme Fragmentado, você vê que a mente do cara é fragmentada. O cara tem múltiplas personalidades. E nessas múltiplas personalidades, ele tem personalidade em que ele é um cara forte. Então o corpo dele se transforma, ele fica forte. Ele tem uma personalidade que é mais pacata, então ele encolhe, ele fica como se fosse uma criança. É claro que ele não encolhe muito, mas ele encolhe. Quando ele está na personalidade forte, que é o The Beast, né, o animal, ele fica mais musculoso. Eu já vi alguns relatos assim impressionantes em que a pessoa, quando ela muda de personalidade, às vezes muda até a cor dos olhos. E é uma capacidade muito interessante, muito impressionante da força da mente sobre o corpo, ok? Nós sabemos hoje, pelas questões assim psicossomáticas, né, que às vezes uma angústia mental ela gera consequências no corpo, né, em termos de problema. Mas, às vezes, um pensamento otimista também é capaz de resolver problemas no corpo, ok? Então esse detalhe é muito interessante. E a gente já falou para vocês por que a maioria das pessoas que tem transtorno dissociativo de personalidade, ou perturbação de identidade dissociativa, né, PID, perturbação de personalidade múltipla, as causas principais
desse tipo de problema, cerca de 90% dos casos são traumas psicológicos durante a infância. Tá? Traumas psicológicos durante a infância faz a criança ficar pode fazer a criança ficar com esse transtorno dissociativo de personalidade. O que acontece? A gente já falou aqui para vocês sobre isso. Os alemães, na década de 30 e 40, quando eles fizeram aquelas pesquisas horrorosas lá, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, não preciso entrar em detalhe, você vai ver que eles descobriram que se uma pessoa está sentindo, nas experiências dele, né, com o Dr. Joseph, né, não vou falar o sobrenome dele não, Dr. Joseph, fazendo pesquisas lá horrorosas com as pessoas, descobriu que se uma pessoa está sentindo muita dor, ela desmaia, porque o corpo ele faz o seguinte, ele não aguenta tanto estímulo de dor. Então o corpo o que ele faz? Ele desliga. Sabe o computador quando ele está sobrecarregado, que ele trava e às vezes ele dá um apagão, assim, dá um boot? É tipo isso. O que ele fala? Caraca, é muita informação, não estou aguentando. Então ele desliga, ele apaga. Só que aí o que aconteceu? Os alemães naquela época descobriram uma substância que fazia com que o corpo humano não desligasse, ok? E ao mesmo tempo, eles descobriram uma substância duas substâncias, uma que fazia o corpo não desligar e outra que fazia o corpo sentir mais dor do que o normal. Então é uma associação do mal, né? Negócio do mal. Então eles viam que uma pessoa sentindo muita dor desmaiava. Aí eles deram o negócio para o cara não desmaiar. Então o cara não desmaiava. Só que aí eles deram outra parada para o cara sentir mais dor, que é uma substância que faz você sentir mais prazer, ok? É uma substância neuroestimulante com 3 letras, tá certo? A letra de lua, a letra de sol, lua, sol e deixa eu ver aqui, dente. Lua, sol e dente, tá? Essa substância com essas 3 letras, lua, sol e dente, essa substância faz com que você, se estiver sentindo prazer, vai sentir mais prazer. Se estiver sentindo mais dor, vai sentir mais dor. E um cara chegou a dizer o seguinte, ele falou, cara, não consigo nem imaginar você tomar essa substância e levar uns cascudos, porque você vai sentir muito mais. Então, nessas pesquisas, eles perceberam que se você tem uma pessoa que não desmaia e está sentindo mais dor do que o normal, o cérebro ele não consegue o quê? Apagar, porque a pessoa está com uma substância que impede o apagamento. E aí é nesse momento que o cérebro faz a partição. Ele se fragmenta. Por isso o filme Fragmentado. Ele se fragmenta. O Baroque lembrou aí muito dos Beatles, né? Exatamente isso. Lucy in the Sky with Diamond, né? Lembrando que Lucy muito provavelmente aí é uma abreviação de Lúcifer, né? E esteja repreendido em nome de Jesus. Então, eles perceberam que assim você poderia particionar ou fragmentar o cérebro humano, construindo múltiplas personalidades. Então, o que foi narrado é que eles faziam isso com o indivíduo ainda criança, constituíam múltiplas personalidades e desenvolviam nas personalidades alternativas a ideia, desenvolviam nessas personalidades alternativas os super soldados. Faziam um treinamento militar na personalidade alternativa, as técnicas de batalha e tal, de forma que esse cara se tornasse uma espécie de, como eles chamam de sleeper assassin, né? Que é um cara que é um hitman, né? Um cara que é um cão de aluguel, mas ele não sabe que é, porque quando ele faz esse serviço, ele faz na outra personalidade, então ele não lembra. Se esse cara for preso, por exemplo, e perguntarem quem mandou, ele fala, não sei. Quem mandou? Ninguém mandou. Vou dar uma dica para vocês agora, tá? Se você for esperto aqui, você vai pescar, tá? Você sabe que para um bom entendedor é um pingo basta, né?
Então presta atenção no que eu vou falar. Você prende o cara e fala para ele, quem que mandou? Ah, foi Deus. Ah, por que você fez isso? Porque Deus que mandou. Por que você está fazendo isso? Porque o Espírito falou comigo. Tá certo? Mas por que você estava lá? Né? A Grace já matou a charada. O que você estava fazendo lá? Não foi Deus. Entenderam? É um cara que é perfeito. O cara é um instrumento perfeito, porque ele nunca vai falar o nome do seu handler, né? Que é o seu controlador, ok? Esses caras sempre têm o handler, que é o controlador. O controlador, ele tem as senhas, ele tem os gatilhos, ele tem os triggers, ok? Então, ele consegue ligar o cara. Ligar o cara, ele fala, igual no filme que nós vimos, ok? No filme que nós vimos aí. Profeta Geek falando dos filhos de Sam, né? Essa série é cascudaça, porque é inspirada em fatos reais, né? Son of Sam foi um negócio que existiu mesmo. E mostra o submundo ali né? Não vou nem falar de quê, tá? Isso aí, como o José tá falando, bizarro demais, exatamente. Os americanos, eles tiveram acesso a essa informação depois que eles pegaram os Misael falando Identidade Borne, exatamente. Utopia, com John Cusack também. Os americanos tiveram acesso a esse conhecimento porque quando terminou o segundo grande conflito mundial, eles que não são bobos, tá? Se fossem bobos, iam chegar, prende todo mundo, né? Prisão perpétua para todo mundo. Não, eles falaram, quem são os melhores cientistas da parada aí? Ah, vem trabalhar comigo. Ah, não vou pro Chilindró, não, você vai receber um salvo-conduto, vem trabalhar comigo, ok? Então, os americanos levaram essa galera para os Estados Unidos através de uma operação especial chamada Projeto Paperclip. Você pode pesquisar isso aí com muita calma para você ver as fontes, né? E aí você vê a diferença das teorias conspiratórias para os fatos da conspiração, né? Então, assim, quando você for, se eventualmente você for falar sobre esses assuntos com alguém, você tem que estar munido das informações comprobatórias, ok? Vocês sabem, pessoal, eu sou pesquisador acadêmico, eu tenho mestrado, doutorado e 3 graduações, né? Então, nessa jornada acadêmica, você aprende a fazer pesquisa. E para fazer pesquisa, você tem que falar o que você vai pesquisar, qual método você vai pesquisar, qual teoria você vai usar, e você tem que estabelecer a pesquisa fazendo pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, entrevista e subsidiando a sua tese ou a sua proposta com elementos comprobatórios, ok? Então, o que você precisa fazer é saber falar das coisas e apontar os documentos, os elementos comprobatórios, ok? Então, quando a gente está falando sobre essa questão aí do transtorno dissociativo de personalidade associado com os projetos de super soldado e tal, o que a gente está vendo é exatamente isso, que existem documentos. Os documentos são documentos relacionados ao projeto Paperclip, depois do ato da Lei de Acesso à Informação nos Estados Unidos, ficou mais fácil ter acesso a isso. O Oscar aí no YouTube está falando, né, do filme Telefone com Charles Bronson. Vai nessa linha. O Woody Allen também tem um filme assim, que ele liga para uma outra personalidade, que eu esqueci o nome agora. Então isso é muito comum no meio cinematográfico. E além disso, pessoal, isso também é muito comum, por incrível que pareça, no meio artístico, ok? Isso é muito comum no meio artístico e é claro que eu vou falar única e exclusivamente do cenário internacional. Basta você ver o que aconteceu, infelizmente, com a Britney Spears. Você acompanha a biografia da Britney Spears? Você sabe o que aconteceu com ela? Foi um negócio assim muito triste, né? Tanto que o problema dela, psicológico, psiquiátrico, chegou a um tal ponto que ela se tornou interditada, né? Ela ficou interditada, ela deixou de ter autonomia no gerenciamento das suas finanças. Né? O pai virou o guardião ali, né? Podemos dizer ali dela, né? O pai que se tornou ali uma espécie de controlador, né? Dela, né? O handler. Então, o que acontece? Você sabe que na época que deu zebra
nela, né, que ela teve os problemas, ela raspou a cabeça inteira e ela escreveu 666 na testa e ela começou a dizer que ela era o anticristo, ok? Chegou nesse ponto. Por quê? Esses problemas todos, né? A Grace está falando que o pai já fazia coisas com ela desde criança. Então, isso deu a abertura, ok? Isso deu abertura para o acesso ao controle da sua mente. A gente tem poucos casos em que as pessoas falam mais abertamente sobre esse assunto, mas nós temos um caso que é um caso muito categórico que que tá na na internet, você pode encontrar, inclusive foi fruto até de estudos acadêmicos. Eu achei um estudo aqui, mas eu não sei se a gente vai ter acesso, que é deixa eu ver aqui. O Mel Gibson, tá bom? Eu vou contar para vocês a história aqui. Depois, quem sabe, lá no grupo VIP no WhatsApp eu passo o link para vocês. O Mel Gibson, numa entrevista para a BBC de Londres, ele começou a falar que quando você é jovem e quando você é inconsequente e você quer fazer sucesso, né? Você se submete a coisas que em outras situações você não se submeteria. E aí é muito estranha essa conversa, né? Um papo meio estranho, né? E ele diz assim, deixa eu ver aqui. Quando você é jovem, você tá lá, você sabe que tem um monte de gente que quer contornar você e todos eles, olha só, eu tô pegando a transcrição do que ele falou nessa entrevista. Eu tô com o link eu tô com a entrevista aberta, o vídeo aqui aberto na minha frente aqui agora, tá? A entrevista do Mel Gibson para a BBC de Londres. Um abraço pro meu pai, tá na área aí, Daniel. Então olha só, olha o que ele disse. Quero dizer, começou lá na Coreia e depois você quase estragou tudo muito cedo, né? Por que ele está falando que começou na Coreia? O que é isso? Pessoal, quando nós falamos sobre o filme Manchurian Candidate, a Manchúria fica onde? Fica naquela região. O filme original, Manchurian Candidate, que foi estrelado pelo Frank Sinatra, o controle mental acontecia nessa região da Manchúria, ok? Então preste atenção, ele está falando, começou. A entrevista tem 2 minutos um corte de 2 minutos da entrevista. Ele diz o seguinte, o Mel Gibson, numa entrevista para a BBC de Londres, tá? Ele fala, você quer dizer, começou lá na Coreia, né? Quase estragaram tudo, porque muito cedo, né? Tudo muito cedo. Com certeza, o que eu estou querendo dizer é que quando você é jovem e você tá lá e você sabe que tem um monte de gente que quer contornar você, e todos eles têm um monte de novos jogos interessantes para jogar. Olha só, todos eles têm novos jogos muito interessantes para jogar. Você sabe, né? É o diabo batendo na sua porta. Olha só, é uma fala muito truncada, mas você que entende do assunto, você pesca muito fácil o que ele está falando, tá bom? Eu vou deixar o link dessa entrevista para vocês depois, tá? Olha só. Você tá lá, você é jovem, você quer crescer na carreira, você quer subir, tem muita gente ali querendo te oferecer joguinhos novos, você sabe, né? É o diabo batendo na sua porta, você sabe como é que é claro, né? Então, você pensa assim, poxa, eu vou fazer isso? Não, não vou fazer isso. Vou fazer isso? Não vou fazer, faço ou não faço? Poxa, mas eu não era esse tipo de pessoa que não faz. Eu peguei e fiz. Tá certo? E aí, por causa disso, eu tenho um alter ego em mim. Alter ego é uma personalidade alternativa. Tá?
Que na verdade aqui a gente está confundindo o negócio de personalidade alternativa com questões espirituais, tá certo? Então o que ele está dizendo? Me chamaram quando eu era jovem para entrar na parada, tinha que fazer um joguinho, você sabe, é o diabo batendo na porta, eu não queria entrar, mas aí acabei entrando porque eu não sou essa pessoa de recusar, eu sou um cara que pega e faz. Então eu fiz e agora eu tenho um alter ego morando dentro de mim que tem um nome. E o nome desse alter ego se chama Bjorn. Se escreve B-J-O-R-N. É Bjorn, né? E ele fala, sim, Bjorn, né? Bjorn é um tipo, como você sabe, um guerreiro viking, né? E aí ele vira pro entrevistador e fala, acho que ele tá em você também, né? Parece que ele tá surtadaço na entrevista, ok? E ele fala, né? Ele vem lá da idade das trevas, né? Da época dos vikings e tal, né? E aí ele fala, sabe o que eu tô querendo dizer? Os pecados dos pais, the sins of the fathers, visitando a gente, né? Eu sei que tem algo errado aí. Olha só que interessante. O que ele está querendo dizer? Os erros dos antepassados dele estão geraram uma espécie de maldição hereditária na vida dele. E quando ele fez esse jogo, que é o diabo batendo na porta, o Bjorn, que é o dos antepassados, veio fazer morada nele. Ok? Eu estou só lendo a transcrição da entrevista. Eu poderia botar a entrevista agora para vocês verem, mas não vai dar. Tá certo? Então, ele fala, os pecados dos pais visitando, né? Eu sei que tem algo errado aí. Mas Bjorn, Bjorn, no final das contas, ele é ele é um matador com machado. Bjorn é um cara viking que tem um machado e que o negócio dele é da machadada. É isso que ele fala. Tá? Então ele fala, aquele cara que desce do barco e entra chega no continente da Europa e sai dando machadada no convento, nas freiras e por aí vai. Tá certo? Aí ele fala, você conhece, né, esse tipo de homem selvagem, né? Especialmente quando você tem uns 20 anos, né? Você tem tanta energia, né? E ele falou, eu encontrei recentemente a causa dessa energia, né? Eu tinha essa energia maníaca quando eu estava mais jovem, né? Eu não poderia pensar, né? Que eu costumava sedá-lo ali com qualquer coisa que eu podia encontrar, né? Soa como uma desculpa, né? Não é. Eu gostei. Eu fiz uma ressonância magnética uma vez para um apêndice, né? Para um apendicite. Eles falaram, caramba, que é isso que você tem e tal? Meu rim, né? Ele falou, eu tenho uma coisa muito rara que acontece em 1 em 1000 pessoas, que é chamado um rim em ferradura, né? Os rins da maioria das pessoas são como você sabe, né? Então, mas o meu rim, ele é tão grande que eles se juntam. E aí ele fala, o rim é o órgão da energia, né, cara? Você sabe, ele é tipo combustível de foguete, né? Então, sim, né? Ainda tá lá. O Bjorn tá lá. O Bjorn ainda tá lá. Mas eu fiz muito dano a ele, né? Não é só isso, né? Mas eu consegui subjugar o Bjorn, né? Eu cavei uma cova rasa na minha imaginação e eu coloquei numa sepultura. De vez em quando, então, ele tem que sair do quintal, né? Aí só que aí eu pego algumas pás cheias de terra, jogo em cima dele e aperto para mantê-lo ali, porque eu te digo que eu não quero ser o Bjorn novamente. E aí termina a entrevista, ok? Cara, isso aqui é uma das, como a Patrícia está falando, essa entrevista é uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu. Porque essa entrevista vai falar sobre transtorno dissociativo de personalidade, vai falar sobre cultos de ocultismo, vai falar sobre ocultismo, e vai falar sobre uma pessoa que se arrependeu de ter passado por um processo desse. E hoje tem que ficar lutando para não deixar esse alter ego, eu vou chamar alter ego para não chamar de outra coisa, tem que ficar lutando para não deixar esse alter ego assumir o controle, ok? Lembra no filme de ontem que a gente falou sobre Quero Ser John Malkovich, que o John Cusack, né, que era o Craig, como ele era um tiriteiro, como ele era especialista em marionete, ele conseguiu não só entrar no John Malkovich, mas ele conseguiu assumir o controle definitivamente. É contra isso que o Mel Gibson está lutando. No filme Quero Ser John Malkovich, o John Malkovich luta também. Ele tenta, não, você não vai tomar controle
de mim, não vai tomar, e o cara toma o controle, ele apaga e o cara assume o controle. Então, assim, é por isso que eu acho legal quando você tem esse tripé, que a gente sempre traz aqui, qual tripé? Cultura, ciência e espírito. Quando você tem esse tripé, você discerne todas as coisas. O homem natural, quando ele assiste Quero Ser John Malkovich, ele faz o quê? Ele faz uma interpretação cultural, ele faz uma interpretação sociológica e, muito provavelmente, ele nem faz uma interpretação em termos de controle mental, essas questões mais psiquiátricas, psicológicas. Não faz sobre isso, né? A Pri Sol tá falando da Beyoncé, né? Ou a galera fala Beyoncé, né? Mas lá nos Estados Unidos chamam ela de Beyoncé. Beyoncé Knowles. A Beyoncé tem isso também. Mas vamos concluir aqui o Mel Gibson primeiro. Então, quando você é um homem espiritual, e a Bíblia, ou um ser humano, homem e mulher espiritual, quando a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo fala, o homem natural só entende as coisas naturais, o homem espiritual entende as coisas naturais e as espirituais entende todas as coisas e ninguém o entende porque as coisas dele parecem loucura para as pessoas. Quando as pessoas assistem um filme como Quero Ser John Malkovich, elas falam, muito doido esse filme, né? Quando uma pessoa natural, pô, muito doido esse filme, né? Quando uma pessoa espiritual assiste o Quero Ser John Malkovich, ele fala, esse cara manja das coisas, hein? Esse cara conhece o Paranauê aí. Esse cara manja do parangolé aí, não o parangolé do Hélio Oiticica, mas o parangolé espiritual. Entenderam? Entenderam a diferença? Os caras assistem Twin Peaks e um cara brilhante ficou 4 horas explicando Twin Peaks. Sabe qual foi a explicação que ele deu? Quando Twin Peaks fala sobre a eletricidade, electricity, garmonbozia, essas coisas todas, o que o David Lynch está querendo fazer é uma crítica quando ele fala, quando a eletricidade é associada ao mal, ele está querendo fazer uma crítica à indústria cinematográfica e à televisão. Porque o cinema seria a parte mais nobre e a televisão estragou o cinema, porque a televisão é tudo na correria, é pouco espaço, o que faz sucesso são as novelinhas e soap operas e tal. Então, a interpretação, depois de 4 horas de análise do Twin Peaks, a conclusão que o cara chega, o homem natural, ele está fazendo uma crítica à televisão. É a conclusão do cara. Toda essa atmosfera, todo esse panteão de deuses e personagens é uma crítica à televisão, porque a televisão estragou o cinema. A interpretação do cara é essa. Por quê? Ele é um homem natural. Essa interpretação é inválida? Não, ela é válida e ela é legal pra caramba. Eu fiquei às 4 horas assistindo a palestra do cara, não tem problema nenhum. Mas ele não consegue perceber que se o David Lynch é um cara que tem uma fundação chamada Fundação David Lynch, e a Fundação David Lynch trabalha única e exclusivamente propagando a ideia da meditação transcendental, a meditação transcendental deve ser um componente que deve fazer parte da influência da obra do David Lynch. Tá certo? Então, se o David Lynch ama esse negócio de meditação transcendental, ele tem uma abertura ao espiritual. Os caras não são capazes e não conseguem simplesmente fazer uma explicação espiritual de Twin Peaks. E antigamente, você precisava fazer essas inferências, que eu sempre tive que fazer. Eu fui fazendo essas inferências sozinhas, ok? Inferência é transportar para dentro, né? Inferir. In é para dentro, ferir é conduzir. Deferir é puxar para fora, né? E Lucifer é o que porta a luz. Então, tá repreendido em nome de Jesus. O que eu fazia, eu não preciso fazer mais, porque toda essa codificação espiritual do Twin Peaks agora está no dossiê final do Twin Peaks, né? O Mark Frost, que é o roteirista, publicou 2 livros falando sobre isso, tá certo? Então, valeu Moisés, um abraço aí pra galera de Araruama. Quando você vê o Quero Ser John Malkovich, você fala, cara, tem uma reflexão sociológica muito legal, tem uma reflexão cinematográfica muito legal, tem uma análise de roteiro legal, mas tem um componente espiritual aqui, porque tem uma sociedade secreta. Essa sociedade secreta trabalha em cima da transmigração da alma, que é a metempsicose, e isso aí é o caminho que eles encontraram para garantir a sua própria imortalidade. Essa leitura os caras não conseguem fazer, porque não tem o tripé. É uma linha. De um lado da linha tem ciência, do outro lado tem cultura.
O que eu trago para vocês, que é a hermenêutica da vida, é a leitura estratégica, né? Todo aquele método que eu desenvolvi com vocês, do leitor estratégico, que envolve você entender, primeiro, a jornada do leitor, segundo, o leitor exponencial, terceiro, o método Kenosis, 4, o curador, 5, a questão hermenêutica, 6, o leitor discursivo, 7, rompendo limites e 8, a hermenêutica da vida, tá? A minha proposta do leitor estratégico envolve esses 8 elementos, ok? Então, quem anda comigo aprende esses 8 elementos. Quem está no Clube Daniel Lopes de leitura aprende esses elementos. A gente lê a partir de uma ótica espiritual, científica e cultural. É o tripé necessário. Então, quando você olha um filme como o filme Corra, que é o nosso filme de hoje, você tem esse discernimento. Quem tem traumas, esses traumas podem ser usados para acessar a sua consciência e te controlar de dentro para fora. Não só traumas, quem tem compulsões também. Isso está no livro Libido Dominante, né? Liberação Sexual e Controle Político, que é do E. Michael Jones. Esse livro vai mostrar como é que, fazendo aflorar as pulsões libidinosas, o ser humano se torna totalmente controlado, ok? É igual a ideia vamos supor, do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, né? O Gollum, que é o Sméagol, ele é aficionado pelo anel, ele tem compulsão pelo anel. Então o Bilbo e o Frodo chegam pro Sméagol e falam: só te dou o anel se você fizer isso. Ah, tá bom, eu faço. Aí vai lá e faz. Agora faz isso que eu te dou o anel. Ah, tá bom, eu faço isso aqui e eu te dou o anel, ok? Pessoal, quer o nome do livro sobre o Twin Peaks? Deixa eu pegar aqui o nome do livro para vocês. Tem Twin Peaks, o dossiê final, e o primeiro livro, peraí, o primeiro livro eu não me lembro, A História Secreta. O primeiro livro do Twin Peaks é A História Secreta de Twin Peaks. O segundo livro é o dossiê final, tá bom? Twin Peaks. Eu acho estranho porque eu sei que já tem, porque agora eu não acho em português, eu tenho em inglês, tá? Twin Peaks, A História Secreta, e Twin Peaks, o dossiê final. Beleza? São 2 livros que tá tudo ali. Eu falei, caraca, exatamente, tudo que eu sempre falei, tô falando há 20 anos, tá lá. Obrigado, Mark Frost, valeu, entendeu? Então, o Profeta Geek tá falando, o Sméagol é igual quem tem compulsão ali por, né, substâncias entorpecentes. Mas, na verdade, o que o E. Michael Jones vai falar no Libido Dominante é a compulsão libidinosa. Entenderam? Então hoje, como as pessoas estão com a sua libido totalmente aflorada, essa libido ela é um instrumento de controle. Então o que é instrumento de controle? Medo. Medo é o mais poderoso. Libido, desejo, né? Libido pode ser traduzido como desejo. E os traumas. Porque é claro que o trauma ele vai caminhar junto com o medo, tá bom? Manuel está perguntando se dá para mandar os livros para o Japão. Então, Manuel, você precisa mandar um e-mail para livros@cedete.com.br, ok? livros@cedete.com.br. Então, galera, o que acontece? No Corra, a hipnoterapeuta ou a psicoterapeuta descobre que o cara tem um negócio com a questão de, né, infortúnio automobilístico, problema ali de colisão automobilística, a perda da mãe e uma culpa que ele carrega. E isso virou um trauma nele. Esse trauma se transforma num gatilho para a sua mente ser acessada. Dessa forma, o que a mulher faz? Por meio desse trauma dele, ela acessa a sua consciência e ela controla a sua mente e o lança naquele abismo da consciência, né? Para mim, pessoal, aquela cena quando ele afunda, né, no vazio, que ela chama de sunken place, né? Sunken place seria o lugar afundado, se a gente poderia dizer, né? Sink é afundar, né? Então, sunken place. O que ela faz? Ela joga o cara para escanteio e assume o controle dele, de forma teleguiada, ok? Então,
a gente tem que ter muito. Você fala assim, ainda bem que eu nunca deixei ninguém me hipnotizar. Ainda bem que eu nunca conto meus sonhos para ninguém. Ainda bem que eu nunca conto meus traumas para ninguém. Mas o problema, pessoal, é que isso é feito pela televisão, pelas redes sociais. Quantas pessoas hoje estão nesse sunken place e estão sendo teleguiadas à distância porque receberam uma programação mental totalmente imperceptível, subliminar, entendeu? E mais ou menos foi isso que aconteceu com o personagem, porque em tese ele não quis fazer uma psicoterapia com ela. Ela invadiu ele através dos conhecimentos que ela tinha. Né? A Jéssica tá falando do Wilhelm Reich, né? Então, o Reich, o Reich a gente estudou o Reich, inclusive, no projeto Montauk, né? O método que foi usado no Montauk veio do Reich, ok? Do Wilhelm Reich. Pegaram dele a ideia, tá? E é um trabalho do cara, né, muito interessante, né? Quando ele fala sobre a questão das portas da percepção e tal, né? Que acabou virando um nome um dos livros do Aldous Huxley, né? Huxley escreveu vários livros, né? Contraponto, Filosofia Perene e tal. Também o Cisne Morre, Os Demônios de Ludum e por aí vai. Mas ele escreveu também As Portas da Percepção, além do Admirável Mundo Novo, né? Então, As Portas da Percepção tem uma conexão interessante com esse trabalho do Wilhelm Reich, né? O pessoal fala William Reich, né? Mas o alemão certo é Wilhelm Reich. E tem um detalhe interessante aqui, porque você acha que para a pessoa acessar a sua consciência, ela precisa fazer essa anamnese com você, né? Ou fazer esse trâmite, ou esse gatilho, tá certo? Agora, não precisa. Isso acontece todos os dias num jornal televisivo, por exemplo. Porque a sintaxe de um jornal televisivo, ele tem a mesma função hipnótica behaviorista do que um controle desse, tá certo? Então, o que acontece? Você começa, imagina o telejornal dessa maior emissora aí que tem no Brasil. Por enquanto, né? Não sei se vai continuar sendo. Começa com uma sessão super frenética, chamada escalada, né? Uma sequência, um resumo das notícias do dia. Pô, 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 pô. Vem aquele barulho, pam, 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 todo mundo, opa, vai começar o jornal. Aí, hoje aconteceu isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, isso na Europa, isso não sei o que, o cara fica meio perdido, um monte de coisa. Aí, de repente, começa o telejornal. E ele fala, vocês não sabem o que aconteceu hoje? Aconteceu isso. Aí todo mundo, opa. Aí, o que eles falam? Olha só o que estão fazendo com o meio ambiente. Aí tá o cara, mostra lá a floresta toda destruída, os animais passando sufoco lá. Olha o que fizeram no meio ambiente. Lá na Malásia. Na Malásia, tiraram uma floresta, não sei o que lá. Beleza. Aí depois, eles cortam, mudam a editoria, da editoria internacional para a editoria política. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas o jornal televisivo ele é dividido em blocos. E cada bloco é relacionado a um tema, né? Você tem primeiro notícias políticas, depois você tem notícias de esporte, aí você tem notícia internacional, notícia de saúde, notícia de entretenimento, entendeu? São várias sessões e essas sessões são encaixadinhas de forma muito bem organizada no decorrer do programa. E aí eles falam, lá nos confins do mundo, lá, olha o que fizeram com o meio ambiente. Poxa, muita maldade isso, não sei o quê. Aí corta e vem para o Brasil e fala, olha o que o governo brasileiro está querendo fazer. Está querendo liberar a exploração do meio ambiente em Angra dos Reis para poder transformar Angra dos Reis numa espécie de Caribe. O que eles estão querendo dizer ali? Qual é a programação mental que eles estão fazendo? Primeiro, eles te pegam pelo lado emocional, porque você vê aqueles animaizinhos passando sufoco, você fala, o cara que faz isso é um filho da mãe. E aí depois eles falam, olha só, aqui no Brasil estão querendo fazer isso em Angra dos Reis. Aí você, automaticamente, você é levado a concluir, se o cara que fez isso lá é filho da mãe, o cara que está querendo fazer isso aqui é filho da mãe também. Então, os dois são filhos da mãe. Eles estão dizendo que o cara é filho da mãe sem dizer. Eles estão levando você a ter esse entendimento.
tá certo? Então a gente tem que proteger a nossa mente. Como é que a gente protege a nossa mente? Alguém perguntou aí, como se proteger? Deixa eu lembrar aqui quem perguntou aqui. Como evitar, Daniel? Carolina SP Aguiar. Carolina SP Aguiar. Como se proteger? Aí você tem o tripé: cultura, ciência, espírito. Como se proteger através da cultura? Você se protege através da cultura e da ciência conhecendo como é que isso funciona. Então, quando eles estão fazendo a programação mental num telejornal, por exemplo, quando eu estou olhando o telejornal, eu estou falando, como é que é a minha decodificação? Né? O telejornal é uma codificação de uma informação que deve ser decodificada pelo telespectador. Então o telespectador normal tá lá, fazer isso com o meio ambiente é errado. Se esse cara tá querendo fazer isso, ele é filho da mãe. Esse cara é um filho da mãe. Esse cara tá fazendo só coisa errada. E ele sai do telejornal com a programação mental totalmente realizada, falando: esse cara é um filho da mãe. E aí, você sabia que esse cara é um filho da mãe? Porque ele tá querendo fazer isso com o meio ambiente. Então isso é a programação mental onde não há uma leitura crítica, ok? Tem um livro chamado Da Diáspora, que é do Stuart Hall. Stuart Hall é um marxista que foi um dos pais fundadores dos estudos culturais. Nesse livro, que foi organizado por uma professora que foi minha professora, que é a americana, que estudou em Yale, Liv Sovic, né? A Liv Sovic organizou esse livro, Da Diáspora, do Stuart Hall. Esse livro está ali embaixo. Ali. Cadê o Valdeci? O Valdeci, tá na área aí, Valdeci? Galera que acha que a minha estante é de papelão. Aqui, ó. Nesse livro aqui, os caras são marxistas, tá, pessoal? Mas eu já te falei, tudo que joga pra cima de mim eu transformo em coisa a favor do reino de Deus, tá? Nesse livro tem um capítulo que é interessantíssimo chamado Codificação e Decodificação. Olha só, deixa eu achar esse capítulo aqui. Cadê? Codificação. Sumiu o capítulo aqui, meu Deus. Relevância de Gramsci para o estudo. Achei, página 365. Olha que interessante. Não, 365 já acabou. Ah, 365 mesmo. Aqui, ó. Codificação e decodificação, ok? O que ele vai dizer nesse capítulo? Ele vai dizer que você tem 3 maneiras de interpretar um produto televisivo. Você pode ter uma leitura passiva, tá? Que você acredita em tudo que está sendo falado. Você pode ter uma atitude crítica. Você falar, não sei se eu acredito nisso não, hein? E você pode ter uma atitude de oposição. Você fala, não concordo. Tá certo? Não concordo. Então, um telejornal, eles são informações que foram codificadas para passar uma mensagem. Então, você tem um processo de codificação e você vai ter, durante o telejornal, o processo de decodificação. Na decodificação, você pode ter 3 posturas. Primeira postura, postura passiva. Ó, que legal, concordo, maravilhoso. Pessoal, você assistiu o telejornal de hoje? Maravilhoso. Disseram que o cara é filha da mãe porque ele está querendo fazer um negócio de Cancún lá em Angra dos Reis. Beleza, essa é a atitude passiva. A segunda atitude é, sei não, hein? Sei não, hein? A terceira atitude é, não concordo, tá errado. César gostou da minha bermudinha, né? Valeu. Aí, ó. Claro que a gente tá de bermuda, né? Pô, maior calor, pô. Calorão do caramba. E geralmente eu faço de sandália, mas eu tô de tênis aqui. Agora eu lembrei disso, mas eu tô com calor no pé. Então, olha só. Pô, trabalho em casa, não tem patrão, vou trabalhar de calça, tá maluco? Só quando tá frio. Então, pessoal, você tem a leitura passiva. Nossa, esse cara é um filho da mãe, né? Aí, pessoal, vocês viram? O cara é filho da mãe, ele tá querendo fazer um negócio de Cancún lá em Angra dos Reis. Esse é o passivo, esse cara não tem espírito crítico nenhum. A segunda postura é, sei não, hein? Tô achando que esses caras estão querendo me enrolar, hein? A terceira postura é, não concordo, não é nada disso. Isso é enrolação. Os caras estão querendo me enrolar, entendeu?
Então, eu assistindo o telejornal, eu tô lá. Como é que é a minha leitura? O negócio começa, eu falo. Isso aqui é câmara de eco. Isso aqui é viés de confirmação. Isso aqui é o experimento de conformidade de Asch. Isso aqui é efeito Dunning-Kruger. Isso aqui é o cão de Pavlov. Esse aqui é a teoria da janela quebrada. Tá certo? Eu vou, por causa das informações que eu tenho, cultura, ciência, espírito, eu vou lendo e identificando todas as técnicas. Ok? Isso aqui é utilizar o pathos. Isso aqui no tripé de Aristóteles é o argumento do pathos, que é usar o sentimento. Isso aqui para Aristóteles é o argumento do ethos. Isso aqui é ethos, isso aqui é pathos, isso aqui é logos na retórica de Aristóteles, ok? Então eu vou olhando e eu vou vendo todas essas técnicas. E é assim que você protege. Como você protege? Com o conhecimento. Então não é por acaso que a palavra, como eu sempre digo para vocês, pessoal, não é por acaso que a palavra livro soa parecido com a palavra livre. Tá certo? Livro, livre. Tá bom? É por causa disso. Exatamente. Então eu olho assim, isso aqui é apofenia. Isso aqui é cherry picking. Isso aqui é fonte circular. Isso aqui é o efeito de falso consenso. Isso aqui é o pensamento de grupo. Isso aqui é o ideia fixa. Isso aqui é o efeito de verdade ilusória. Esse aqui é efeito de expectativa do observador. Isso aqui é efeito Wuzzle. Isso aqui é viés de sobrevivência. Isso aqui é o reflexo de Semmelweis. Então eu vou identificando todos esses negócios. E os caras não conseguem me enrolar. Tá bom? Porque em vez de eu assistir o telejornal e ficar pé da vida, eu assisto o telejornal e falo, caramba, que aula de programação mental, hein? Legal, entendeu? Não me convenceu, mas eu aprendi perfeito como é que foi construído o consenso, entendeu? Então, pessoal, conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Quando você vê o falso consenso, você, entendeu? Viés de confirmação, só coloco ali o que confirma. Mitigação de viés cognitivo, tá tudo ali. Inércia cognitiva. O avarento, isso aí é avareza cognitiva, eu identifico isso tudo, tá certo? Eu vou olhando, vou identificando isso tudo. Então, como a gente protege? A gente protege assim. Se eu tô conversando com aquela psicoterapeuta e ela começa assim, ó, peraí, não sei se eu vou conseguir fazer. Ela com a xícarazinha, ó. O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo a programação mental no cara, tá criando o gatilho. Ela tá com a xícara, com a colherzinha, falando assim, você teve problema com sua mãe, né? Não, mas não quero falar sobre isso. Foi triste, né? E ela vai entrando. Eu que conheço essa parada, o cara chega pra mim e fala, posso te hipnotizar? Eu falei, de jeito nenhum. Não, mas vou tentar te hipnotizar. Eu vou falar, tenta aí, tenta me hipnotizar aí. Não vai conseguir me hipnotizar, não vai me hipnotizar, tá certo? Não vai. Aí quando eu sinto que o cara tá com você na sua infância, eu já não quero ouvir, ó, sai fora. Em mim não vai me enrolar, tá certo? Aí você tá vendo um filme lá que é Esquadrão Suicida, né? Acho que não era nem pra eu ter falado essa palavra. Mas você tá vendo esse filme, o que acontece? A mulher é uma cientista, tá? A mulher é cientista que está pesquisando artefatos antigos lá dos índios americanos. E ela acha o negócio que era de uma feiticeira. E aí o espírito da feiticeira entra nela. E ela fica toda, né, possuída e começa a falar um monte de coisa sem sentido. Blá, 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 blá. Vou falar blá, blá, blá para não ter problema, tá? Blá, 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 blá. O que eu faço? Boto no mute, pô. Eu não sei o que ela está falando. Ela pode estar fazendo algum tipo de programação mental ou ela pode estar soltando encantamentos e magia dentro da minha casa. Tá certo? Então, o que aconteceu? Eu
pesquisei, na época que esse filme aí do Esquadrão estava sendo lançado. É engraçado que esse filme é tão estranho que eles lançaram Esquadrão, e o segundo lançaram com o mesmo nome, Esquadrão. Não tem filme 1, filme 2, é só Esquadrão, ok? Filme pesado, cheio de coisa diabólica nele. Eu fui ver o primeiro filme e eu não sabia que tinha essas paradas sobrenaturais, porque eles fizeram o maior segredo com o filme, né? Então, com esse segredo com o filme, o que aconteceu? Eu achei que era coisa light, levei a minha filha e minha esposa para ver. Então, o que acontece, meu irmão? Eu tô lá vendo o filme, crente que era só coisa de super-herói e tal. Aí no filme você tem um cara que é o Diablo, que é o diabo. Aí você tem uma entidade satânica lá que entra na pesquisadora, na cientista. Depois você tem um outro demônio que é o irmão dela. Você tem 3 grandes demônios no filme, ok? Você tem o Diablo, que é o cara que incorpora o diabo. Você tem a feiticeira do mal lá e você tem o irmão dela. São 3 coisas super diabólicas. Aí, pô, eu tô lá vendo o filme felizão com minha filha do lado, minha esposa. De repente, a pesquisadora lá, a antropóloga, ela incorpora o negócio e começa blá, 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 blá. Aí eu comecei a repreender em língua, no meio do cinema. Mandei língua estranha pra ser. Ela pô, pessoal, no cinema eu não consigo botar um mute, né? Não tem essa... Como é que eu vou botar mute no cinema? Eu posso tampar a minha orelha, falar tá repreendido em nome de Jesus e sair correndo, tá bom? Então, eu poderia fazer isso, tampar o ouvido, falar blá 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 e sair correndo. E tampar o ouvido da minha filha, né? Mas o que eu fiz? Na hora, eu tava tranquilaço, tava distraidão, tava tranquilo aqui de bermuda. De repente, quando a mulher começou, né, não sei o que, eu comecei a soltar pra cima. Falei, pra cima de mim não. Comecei lá, o nego olhando pra mim assim, não entendendo nada, falando, esse cara é maluco, meu irmão. E eu, falando em línguas estranhas, né, mandando assim, e virei pra minha esposa e falei, pode ir embora. Ela, você não vai não? Eu falei, não, paguei e vou assistir, vou ficar repreendendo aqui, vou assistir que eu quero ver qual é desse filme. Agora, pega a Sofia e vai dar um passeio no shopping. Mandei elas saírem, elas foram dar um passeio no shopping, eu fiquei lá, vamos ver quem ganha nessa aí, né? Mandei aquela do volta pro buraco aí, meu irmão, sai fora. E aí a mulher terminou o tititi lá, eu terminei meu tititi e voltei. Depois, quando começou de novo, eu comecei de novo, entendeu? Se fosse na minha casa, o que eu ia fazer? Primeiro eu ia dar um mute. Lá em casa, pessoal, quando a gente vê filme assim, eu já fico com o dedo no mute. Começou tititi, eu já tiro o som. Segundo, se ficar de muita palhaçada, eu tiro o filme, eu desligo. Porque, palhaçada na minha casa, né? Tem muita gente que fala, Daniel, você já viu o filme tal? Filme diabólico pra caramba. Eu falo, eu não, mas se você quiser a gente vê lá na tua casa. Porque aí na hora que eu for embora, eu viro pras entidades e falo, ele que quis ver o filme, fica na casa dele aí, não vem comigo não, tá? Fica por aí, porque a casa é dele, não vem me seguir não. Porque na minha casa não dá, né, pessoal? Tem coisa que não dá pra tu ver na tua casa. Eu deixei de ver várias coisas interessantes por causa disso. Porque, poxa, a gente já tem dificuldade demais na vida pra ficar arrumando problema com o demônio, né? Eu não vou ficar chamando o bicho aí pra briga. Tá certo? Então, a Luciana tá perguntando, mas você repreendeu e depois orou em línguas? Ou só falou em língua? Ô, Luciano, foi automático, eu não me programei pra isso. A parada veio espontaneamente, entendeu? Eu devo ter repreendido na língua, tá certo? Que é língua de batalha, tá certo? Línguas de batalha. A primeira vez, pessoal, que eu orei em língua foi dormindo. Eu vou contar pra vocês essa história, então. Eu estava dormindo e aí comecei a sonhar. E nesse sonho, eu estava conversando na frente da igreja com um cara. E esse cara, de repente, no sonho, ele se empenou para trás assim, e ele veio andando para cima de mim, assim, totalmente empenado para trás. Entendeu? Veio andando para cima de mim, assim, empenadão. E eu falei, ih, rapaz, ficou endemoniado, hein? Aí, no sonho, eu comecei a repreendê-lo em línguas. Tá certo? Em língua. Eu nunca tinha orado em língua, era adolescente e tal. Línguas estranhas. E aí, quando eu acordei, eu estava orando em língua. Então, tem gente que acha que a língua estranha é só para adoração e tal, mas tem a língua de batalha também. Entendeu?
E ela brota espontaneamente, não é você que fala, tá falando encantamento pra cima de mim, eu vou mandar a língua estranha aqui. Não é isso, a parada foi automático. Foi o espírito que quis fazer isso. Entendeu? A mulher começou com tititi, eu comecei. Comecei soltando minha bazuca em cima, tá certo? Então, o pessoal já falou aí da língua de serpente, né, do Harry Potter. O Harry Potter é um negócio que tem que tomar cuidado também, galera, entendeu? É um negócio que tem que tomar muito cuidado. O Fabrício está falando o personal Alexandre, o que explica orar em língua. Então, orar em língua é quando o Espírito Santo, que habita em nós, está se comunicando com o mundo espiritual. Seja o Espírito Santo se comunicando, o nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus, ou nós dando ordens, a gente dando ordem para esses espíritos malignos, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá certo? Eu acabei de dizer para vocês, a maior parte dos filmes de terror novos que existem, eu não assisti, tá? Quer ver um filme que eu teria muito interesse de assistir, mas eu não assisti? O Doutor Sono. Aí você pode falar, Daniel, é tranquilo. Mas eu não quero ver, eu não vou ver. Todos aqueles filmes da Annabelle, aqueles filmes do casal Warren, eu nunca vi nenhum desses filmes. Porque eu sei, primeiro, que é baseado em fatos reais. Eu conheço as histórias. E eu sei que aquilo é real porque eu já vi isso várias vezes na minha vida. Segundo, o que a gente... segundo, eu sei que ali pode ter coisa que soltar a pimentinha dentro da minha casa. E eu não vou permitir isso, né, pessoal? Então, são coisas assim que a gente não pode dar mole, entendeu? A gente não pode dar mole. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui no apartamento de um amigo e na hora que ele falou, entra aí ele abriu a porta, na hora que eu entrei e ele entrou, eu vi um gato entrando. Aí eu tá bom, né? O gato estava fora, entrou, beleza. Só que aí eu percebi que não tinha nada de gato dentro da casa. Não tinha caminha de gato, não tinha comida de gato, não tinha nada. E aí depois de um tempo, eu cheguei pro cara e falei assim, aí, tu não tem gato não, né? Aí ele falou, não. Eu falei, tá precisando orar então, meu irmão, porque na hora que a gente entrou no apartamento, entrou um gato junto aqui. Esse gato aí não é coisa do bem não, meu irmão. Eu falei, você mora sozinho aqui? Não, eu divido apartamento com um amigo. Falei, então, esse cara era cristão, mas o amigo não sei. Eu falei, ó, esse teu amigo deve estar mexendo com as paradas meio estranhas aí. Entendeu? Então, os troços vão entrando quando acham uma porta para entrar, tá certo? E várias vezes já aconteceu isso, entendeu? Já vi assim, você tá numa casa e você vê um gato subindo a escada, entrando num quarto onde a criança estava sempre enferma, né? A criança está sempre doente, e o que acontece? O espírito estava morando ali, tá bom? Aí o personal Alexandre tá falando, gato é do mal? É mal com L, tá? Não é mal com U não, porque com U é o inverso de bom. Claro que o gato não é do mal, pelo amor de Deus. Todos os animais foram criados por Deus, né? Tá? Esses animais são vítimas do mal. O mal usa essas simbologias, tá? Olha só, pessoal, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tive não, né? Porque em tese era da minha sogra, mas eu considerava meu também. O pessoal morre de medo de gato preto, né? Então, pessoal, eu tive o gato mais gente fina do mundo. E esse gato era totalmente black, era totalmente escuro, tá certo? E o apelido dele era Pretinho. Então, esse gato era o gato mais gente boa do mundo, porque geralmente você fala assim, o gato é um bicho que não interage muito e tal. Esse gato interagia com todo mundo, cara. Esse gato, para vocês terem ideia, quando o meu sogro estava vindo na rua, ele já sabia mais ou menos a hora, ele pulava o muro e ia encontrar com ele lá na esquina da rua. E vinha andando do lado dele acompanhando, amarradão, entendeu? Vinha acompanhando ele amarradão. Esse gato era tão fanfarrão, meu irmão, que esse gato, assim, a galera tinha a gente tinha lá um sofá que era todo escuro, né? Ele deitava ali e ficava camuflado. Só que ele não deitava de barriga para baixo, não. Sabe o intervalo entre as duas almofadas?
quando fica aquele intervalinho entre as duas almofadas, ele deitava ali de barriga para cima e ficava com a cabeça pendurada assim no sofá dormindo. O cara era muito folgado, meu irmão, o gato, entendeu? Ele deitava assim de barriga para cima e ficava com o pescocinho caído. Eu, na minha juventude, assim, na minha infância, eu nunca gostei muito de gato por causa disso, porque o gato não brincava. Você ia querer brincar com o gato, ele não brincava. Mas esse gato, cara, era o gato mais figura do mundo. Meu sogro tá aí, Edgar, ele lembra. Todo mundo lá em casa lembra dele, que ele foi um personagem muito especial lá em casa, né? Então, assim, não tem essa de gato é do mal. Agora, o cara pode pegar um gato e usar o gato pro mal, né? Você pode usar um bisturi para salvar a vida de alguém ou para o mal. O ser humano é do mal? Eu acho que não. Eu acho que o ser humano é do bem. Mas o ser humano, ele pode ir pro lado do mal ou não, né? Agora, você vê que tem bichos, independente do tipo de animal, tem bicho que é meio possuído, né, pessoal? Que é meio do mal, né? Tem bicho que tem uma personalidade ruim, entendeu? Tem bicho que gosta de fazer maldade, assim como tem gente que gosta de fazer maldade. Aí você fala assim, gente é do mal? Não, gente não é do mal, mas o demônio pode controlar uma pessoa, a pessoa pode escolher ser do mal. Então não tem isso, entendeu? Então tem cachorro que é sinistro, tem cachorro que gosta de fazer maldade, né? Tem bicho que... Tem passarinho que gosta de fazer maldade. Mas o passarinho é do mal? Claro que não. Mas tem uns passarinhos que são meio atazanados, né? Então, quando eu assisto um filme como Corra, eu falo, poxa, eu achei que Jordan Peele era comediante. E agora a Jordan Peele está se mostrando para mim um enorme conhecedor das coisas. O cara manja muito, meu irmão. E aí eu assisti o Corra e eu pensei assim, meu irmão, esse cara manja muito. Tá certo? Esse cara manja muito. E quando eu assisti o Nós, eu falei, caraca, meu irmão, o cara manja mesmo. Porque o Nós, ele subiu de nível. Entendeu? O Nós, o Nós, o cara se superou. Tá certo? Então, é um negócio realmente impressionante. O cara manja. O cara manja muito de mundo espiritual. É um tipo de filme, é um tipo de obra que é muito legal a gente assistir, porque abre conversas nessas três áreas, tá certo? Então, assim, abre área na cultura, ciência e espírito, tá certo? Então, é muito legal um filme desse como Corra. A gente nem entrou na parte mais contundente do filme, mas pelo menos eu dei para vocês um insight dessa dinâmica aí da programação mental, né, do controle mental e como se proteger disso, ok? Como tá aí na capinha aí, né? Na capinha a gente colocou aí a programação mental e persuasão, certo? Então ela conseguiu acessar a mente dele através do trauma de infância dele. O trauma de infância foi o gatilho, o trauma de infância foi a brecha, o acesso. E ele acabou deixando. Se quando ela começasse a falar, ele tampasse o ouvido e começasse a falar lá e saísse fora, teria resolvido, entendeu? Então, é muito interessante. E o filme guarda enormes semelhanças com Quero Ser John Malkovich. Lembra que no John Malkovich eu falei para vocês que eles trabalhavam no intervalo entre o sétimo e o oitavo andar? Ou andares, né? No intervalo entre o sétimo e o oitavo andares. No Corra, no quarto onde o protagonista tá, ele também tem uma portinha pequenininha, cheia de coisas pequenininhas ali dentro. E você vê que é uma clara referência ao Quero Ser John Malkovich, né? Sem falar na própria Catherine Keener, que é a personagem que está presente ali, né? E surgiu uma teoria muito doida na internet de que a Catherine Keener está fazendo o mesmo personagem que ela fez no Quero Ser John Malkovich, né? E ela teria desenvolvido esse conhecimento que ela obteve no John Malkovich, ela teria desenvolvido isso e aprimorado e estava usando de uma forma diferente ali já nessa nova fase ali mais tardia, né? Então, assim, é uma obra muito legal. Amanhã a gente vai falar sobre a série Desalma, vai ser bem legal.
ok? Então, a galera tá sugerindo aí, ó, a AM Alves, no filme Tona, na Netflix, também mostra um acesso através da música de um relógio. A música é muito boa para quem faz isso, né, de controle mental, porque a música consegue acessar meandros profundos da consciência. Galera, esse é o momento então que eu conto com a ajuda de vocês de dar o print aí, quem está no Instagram, né? Nesse momento é aquele momento que você consegue nos ajudar dando print e também fazendo o compartilhamento nos seus stories. Então, tirei os comentários aqui rapidinho no Instagram. Você pode dar o print e compartilhar nos seus stories, me marcar e colocar, pô, muito legal, a gente aprende, não sei o quê. Coloca o que você quiser, né? Caso você realmente tenha gostado da nossa conversa de hoje. Amanhã a conversa vai ser muito legal, vai ser sobre essa série, que é a série Desalma. A gente está falando desde ontem do Quero Ser John Malkovich sobre a transmigração da alma, né, que é a metempsicose. Hoje nós falamos sobre isso também, porque Corra também vai trazer essa mesma ideia de transferir a consciência para um novo corpo. E da mesma forma, a gente amanhã também vai falar sobre transmigração da alma na série Desalma, e é por isso que o nome é assim, né? Alma, Desalma. Vai ser bem legal, uma série muito bem construída, muito bem feita, tem uma estética apurada, né? A direção de fotografia é muito boa, então vale a pena, tá? Essa tá na Globoplay. Então, assim, dever de casa para amanhã, série Desalma. É claro que você não vai conseguir assistir uma série inteira em 24 horas, a não ser um overachiever aí, mas você pode assistir se você assistir o primeiro episódio, já vai ser bem legal, tá bom? Obrigado a Maria Segatti aí no YouTube falando que aprendeu muito, obrigado, eu que agradeço também. Então, peraí, sumiu, ativar os comentários aqui. Então, galera, obrigado aí a Giane Maria dos Santos começou a seguir, seja bem-vinda, espero que você goste muito aqui do meu trabalho, do meu material. Conto com o apoio de vocês para a gente compartilhar esses conteúdos. A gente está criando um canal no YouTube exclusivo do Daniel Lopes Podcast, então você vai poder acompanhar tudo por lá, vai ficar bem legal. A gente vai conseguir fazer transmissões bem interessantes, tá bom? Obrigado aí, Lena Tei, falando que a aula foi sensacional. O Newton perguntando, sou pastor? Sim, sou pastor na igreja Bola de Neve, sede em São Paulo. Neuza Rufo, obrigada. E meu sogro Edgar, Marília, grata sempre. Professor, e quem não sabe falar em como faz quando acontece algum som estranho de algum filme ou série? Repreende. Eu repreendo qualquer coisa negativa contrária em nome de Jesus. Amém? Eu declaro que a minha casa pertence a Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A palavra diz que maldição sem causa não prospera, por isso eu repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar, por isso eu declaro a total proteção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você usa a palavra e manda brasa, ok? O Ludiero, obrigado aí no YouTube, ele tá falando aqui, ó. Valeu pela força aí ao canal. O senhor já ouviu falar nesse sentido de almas trocarem de corpos sobre soldados brasileiros quando tiveram as operações lá no Haiti? E eu nunca ouvi, Lugero. Eu tenho muito interesse sobre essa questão do voodoo haitiano. Já estudei razoavelmente sobre isso. Tem um filme muito legal que é Rainbow. Eu esqueci o nome do livro, que é um livro do Lugero. Obrigado, Lugero. Eu não vi isso ainda. Eu já ouvi depoimentos de vários oficiais que foram trabalhar lá, como a galera do Comandos, né, o Assombroso. Já vi uma galera que foi trabalhar lá, mas eu nunca vi esses caras falando especificamente sobre a questão do voodoo. Porque, como eu disse para vocês, né, pessoal, a magia é a mais antiga arma de guerra que existe. Então, se os caras têm essa ferramenta, que é o voodoo, que é uma ferramenta poderosíssima, essa ferramenta, ela, num conflito, é um negócio complicado, né? Os caras devem ter passado um dobrado lá com isso, ok? Então, pessoal, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom. E amanhã a gente volta com a série Desalma. Se você puder assistir o primeiro episódio da série Desalma, vai ajudar muito. A série está disponível na Globoplay. Eu acho que você tem, 7 dias grátis. Você pode pegar os 7 dias grátis e depois cancelar se você quiser. Então, minha esposa aí, a Bárbara, tá lembrando. Quando você tiver contato e precisar repreender, você fala, eu repreendo toda a influência disso na minha vida em nome de Jesus. Amém? Já é um grande começo. Lembrando que sexta-feira a gente
vai ter uma live, nós teremos uma live, eu e minha esposa, contando um pouco da nossa história às 8 da noite, tá? Aqui no Instagram e acho que vai rolar no YouTube também. Então, daqui a pouco a gente vai já divulgar para vocês as artes dessa live, tá bom? A Ruth falando, voltei a ler, a leitura massageia o cérebro, né? Então, muito legal. Valeu. E obrigado, tá, pessoal, a todos. A gente está montando vários projetos novos aí, muito legais. A Daniela Novaes aí também falando que gostou. O Daniel K. Dani, valeu. E daqui a pouco vai sair vídeo exclusivo no YouTube, tá? Ontem eu fiz 3 vídeos especialíssimos no canal Daniel Lopes, você precisa assistir. Hoje vem mais vídeos aí interessantes, tá bom? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Tenham uma quarta-feira abençoada. A Isabel Macedo lembrando da armadura do cristão também, é poderosa. Então, receba a armadura do cristão, aproveitando. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, sandálias do Evangelho da Paz, a couraça da justiça em todos os nossos lombos aqui e a proteção de Deus, amém? Esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maldição sem causa não prospera, e quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar, e o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, ok? Que essa palavra esteja acompanhando vocês. Obrigado, Norberto, aí, valeu pela força ao canal. Deus abençoe vocês. A gente se vê daqui a pouco com mais conteúdo aqui no Instagram, no YouTube e o dia inteiro aí de conteúdo para vocês, tá bom? Gratidão aí, obrigado, Carlos.